há pouco mais de 3 anos, o Brasil tomava uma sarrafada da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, que ninguém esperava. Falta menos de um ano para a próxima Copa do Mundo de 2018, que será realizada na Rússia. O Brasil está preparando um time com o técnico Tite, que vem encantando o mundo do futebol. Para falar de campeonato brasileiro, jogadores brasileiros no Brasil, jogadores brasileiros no exterior, seleção brasileira, eu não poderia deixar de convidar o meu queridíssimo amigo Humberto Redes. Ele é administrador de empresas, ele é formado em educação física, ele tem mestrado em administração esportiva, ele tem também um curso específico, ele vai me lembrar porque eu esqueci do que é, mas é ligado à área da técnica de futebol. Ele foi jogador do Botafogo e do Flamengo, dentre muitos outros clubes, e ele também é um técnico reconhecido como professor na Escola de Técnicos Brasileiros. Humberto Redes, você tem especialização em que atividade, meu irmão? A especialização, Ronaldo, eu tenho em futebol. Eu tenho um curso de futebol feito na escola. Você tem um curso de ciências do comportamento? Ciências do desporto na Universidade do Porto. Tá é um curso de doutorado que eu realizei e terminei em 2012. Olha aqui, meu querido, é um prazer enorme receber você aqui em Menorá na TV para falar contigo sobre futebol. Ronaldo, para mim é um prazer enorme. Nós estamos trabalhando aí já há algum tempo e realmente é uma oportunidade aqui no programa da gente falar de futebol, principalmente nesse momento. E pegando um pouco esse assunto que você falou da derrota do Brasil para a Alemanha, que isso ainda está na cabeça de todos nós, e é uma expectativa muito grande em relação à Copa do Mundo, que vai se dar agora, principalmente vindo de uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Humberto Redes, o futebol no Brasil sempre foi a maior paixão de todas as pessoas. Homens, mulheres, crianças, idosos, todo mundo ama o futebol brasileiro. E esse amor foi sendo construído ao longo de muitas décadas. O Brasil perdeu algumas Copas, o Brasil perdeu Copas que poderia ter ganho, e o Brasil começou a ganhar em 1958. Nessa última Copa do Mundo, o Brasil pagou o maior vexame da história do futebol brasileiro. Você quer falar sobre isso? Quero sim. E acho muito importante, porque me parece que houve uma transformação vindo já com o próprio Dunga, que eu não sou daqueles que, quando um treinador sai, a gente só fala mal. Acho que o Dunga teve bons aspectos no seu treinamento. E agora agora o Tite de técnico, eu acho que a seleção encontrou um ponto. Não é garantia de que vai fazer uma grande Copa do Mundo, né? Eu acho que o Brasil, o Tite, eu noto no Tite, talvez pela expressão dele, uma certa apreensão natural de quem vai disputar uma Copa do Mundo. E a dele é a primeira. Uma responsabilidade muito grande, porque o Brasil, a Alemanha, quando disputou lá no país dela a Copa, ficou em terceiro lugar, me parece, e, no entanto, os alemães acharam que ela teve uma ótima atuação. Aqui no Brasil, se não for o campeão, ele vai sair criticado. Segundo é o último no Brasil. O segundo no Brasil é o último, né? Porque nós jogamos no futebol tudo aquilo que você possa imaginar. Jogamos tudo. Porque nós não temos um país do qual nós possamos, não é que é nos orgulhar, porque isso nós nos orgulhamos, nós possamos dizer que nos dá o conforto de termos uma qualidade de vida da melhor. Porque nós não temos. Então, tudo aqui gira em torno das possíveis vitórias. E a nossa guerra principal é a guerra futebolística. E aí eu te pergunto, como é que o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha, hein? Olha, isso era uma tragédia anunciada. Claro que ninguém acreditava, mas eu posso citar alguns fatores que eu percebi talvez no comando da seleção, uma certa insegurança. Primeiro que eles negavam muito o fato da grande responsabilidade
dos jogadores e dessa comissão por disputar uma Copa no Brasil. Aqui, então, não se imaginava se perder essa Copa. E numa Copa, ninguém entra achando que vai ser o campeão. Campeão é um, e o futebol é isso. Várias coisas acontecem numa partida. Você pode perder um jogo que às vezes você tinha que ganhar o jogo. Então o futebol é complicado. Nós temos que acreditar sim, mas sempre com o pé atrás. Nesse comando da seleção, com jogos anteriores, eu me lembro que o Brasil foi para uma disputa de pênalti, com o Chile, me parece, e já havia um medo, já existiam jogadores assim, se desequilibrando emocionalmente. O próprio comando... Nós perdemos o Neymar também no jogo com a Colômbia. Perdemos. Isso foi um prejuízo incalculável para uma seleção que debruçava toda a sua expectativa num atleta só. Mas não pode. Eu acho que isso ainda existe um pouco na seleção. E é isso que a gente precisava acabar. Porque numa Copa do Mundo 58, 62, onde o Brasil começou, né, um bicampeonato, não se colocava tudo em cima do Pelé. A coisa era dividida. O Pelé nem começou jogando. Ele começou no banco. Não, eu estou falando de 62. 62 jogou um jogo. Mas olha bem, olha como houve mudanças em 58. O Brasil tinha um ataque e acabou com outro ataque. Vários jogadores foram substituídos. Então não se jogava em um jogador. Você vê que o Garrincha não era titular quando começou. O Pelé não era o titular quando começou. Claro, ele estava contundido, mas não era o titular. E o Brasil ganhou bem o primeiro jogo. Quando empata o jogo com a Inglaterra, em 58, e aí os jogadores do Brasil não foi muito bem, e o Brasil queria muito aquela Copa. Eu me lembro que o presidente João Avelange, ele fez de tudo do ponto de vista de conforto, de autoestima, ele valorizava muito o comportamento fora do campo dos jogadores, então ele deu de tudo, achou que os jogadores tinham que ir de terno, tinha toda uma regra que a seleção deveria de obedecer para que chegasse no campo com uma autoestima melhor. Ele falava muito nisso. E o Brasil realmente respondeu em 58 de uma maneira maravilhosa. A Copa de 62 ocorre uma tragédia na nossa visão, que foi a perda do Pelé. A contusão, chutando uma bola, ele me arrumou uma distensão no adutor da coxa. No adutor da coxa. Da coxa direita, que era a perna da qual ele se utilizava para fazer os gols que ele fazia. Isso, Ronaldo. E olha bem, eu me lembro, eu era um torcedor, né? E o Pelé, ao sair da Copa, nós achávamos que a Copa estava perdida. Mas aí veio o Amarildo, o Possesso. Veio o Possesso e o Garrincha. O Garrincha só falta chover, ele faz gol de cabeça, que ninguém achava que fazia. Ele faz gol de perna esquerda lá do meio de campo. Então, surgiu. O que eu sinto que, talvez o futebol foi chegando ao momento hoje, e cada vez mais todas as nossas frustrações vão caminhando para dentro do futebol, o que acontece? A imprensa também precisa de um ídolo, porque ao falar de... Mas nós só temos um. É verdade. E quem mais você poderia depositar suas expectativas nesse grupo que o Brasil tem? Não Felipe Coutinho? Não. Não William? Não. Na defesa? E vou dizer para você, pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem, eu não deposito isso nem no Neymar. E vou explicar por quê. E se passasse a depositar no Neymar isso, corremos o risco de ter um Neymar muito irritado em campo, muito nervoso, muito achando que ele é que tem que resolver, que se ele não resolver não vai se resolver. E acho que hoje o ponto forte do Brasil está num sistema defensivo muito bem estruturado pelo Tite. Nós temos conversado sobre isso. Eu acho que o Tite, ele percebe que no futebol você começa por ter um forte esquema defensivo. Defensivo não é jogar atrás. Ele pode ser defensivo, mas até marcar na frente. Ele pode adiantar a sua equipe. Mas esse, para mim, foi o grande lance. Eu cito o jogo com a Argentina, já falamos disso, que a Argentina começa o jogo dominando o Brasil e indo ao ataque. Só que ela não consegue nem finalizar. O Brasil rouba todas as bolas. E os contra-ataques do Brasil, a Argentina querendo ir para frente. O Brasil fez 2 gols, acabou com o jogo. Então eu sinto hoje a seleção brasileira muito sólida. Ô, Humberto, qual é a relação entre a qualidade dos jogadores da seleção brasileira e os jogadores que disputam campeonato brasileiro? Como é que você definiria essa discrepância?
Olha bem, os jogadores da seleção, quase todos estão jogando pela Europa com uma experiência que os nossos jogadores que jogam aqui não têm, né? Primeiro que o cara viaja pelo mundo, ele tem um contato com uma civilização diferente, com uma qualidade de vida... Aprende outra língua. Aprende outra língua, e é verdade, né? Isso aí faz crescer o jogador como um todo. E ele leva isso para campo. Né? Nós discutimos, por exemplo, quando você coloca jogadores de base nas equipes, eles não têm essa cancha, essa experiência. Então você sente isso. Eu vejo o Flamengo sofrendo com isso, eu vejo o Fluminense sofrendo com isso, o Botafogo menos, porque tem poucos jogadores da base, mas também sofre. O Fluminense tem uma excelente equipe, mas sente. Aí você pega esses jogadores, pega os jogadores do Flamengo que tem essa experiência, como o Diego, como o Guerreiro, é diferente. E outros mais rodados, como é o caso do Everton, né? Quando pega essa garotada, eu os vejo jogar, Ronaldo, assim, sem peso, sem carisma. Eles estão assim, tentando lugar ao sol. Então, na seleção, isso já não existe mais. Claro que eles enfrentam seleções. A responsabilidade é maior. Mas é outra esfera. O jogador de seleção, principalmente esses que são trazidos da Europa, eu acho que a experiência deles conta muito. E o 7-1, Humberto Redes? Ô, Ronaldo, o 7-1 para mim, claro que eu não visualizei esse placar, mas eu vi um Brasil negando o poderio alemão. Eles já entram em campo e eu percebi algumas declarações da comissão técnica falando que o Brasil ia jogar sem medo, que ia jogar para frente, e o Brasil entra jogando para frente, só esquecendo de uma coisa que o Tite está valorizando muito nessa seleção atual, que quando você perde a bola, a transição ofensiva tem que ser feita, a recomposição da equipe defensivamente tem que ser feita na velocidade máxima. E mais do que isso, eu vi um Brasil um pouco irresponsável no jogo. O primeiro gol da Alemanha sai de uma jogada do nosso lateral esquerdo, Marcelo, que ele tenta fazer uma graça, uma jogada de efeito, que eu não me lembro se foi um drible ou o que foi, que não havia necessidade, ele perde a bola. E a Alemanha contra-ataca e sai o tiro de canto e sai o primeiro gol. Então eu percebi uma equipe sem confiança. E o jogador, quando começa às vezes a fazer uma graça e tudo, ele está escondendo no fundo uma falta de confiança. Um certo medo que ele precisa disfarçar, aí disfarça de uma maneira qualquer. E então eu vi um Brasil completamente perdido, uma defesa perdida, uma recomposição do meio de campo ruim. O Brasil não fechava os espaços. Você lembra dos gols da Alemanha? Parecia que não existia jogador do Brasil. Tudo dentro da pequena área. Eles manobravam dentro da pequena área. Que quando uma bola vai para a pequena área, os jogadores todos da defesa já têm que estar dentro dessa pequena área e os do meio de campo têm que estar já na marca do pênalti, se juntando a eles. Tem que ter 8 jogadores ali dentro, Ronaldo. E não, o Brasil era um queijo suíço. Naquele momento, eu vi 7-1, e você lembra, já estava 5-0. O Brasil sofreu 2 gols no segundo tempo porque os alemães não quiseram forçar. Mas naquele dia, o clima na seleção não era bom. Eu não sei se a perda do Neymar influenciou, mas olha bem, a perda do Pelé influenciou muito mais. E, no entanto, tinha uma equipe formada por um grupo que tinha uma confiança muito grande. Eles queriam conquistar a Copa e o Brasil conquistou a Copa de 62. Eu me lembro do jogo contra a Espanha, que o Brasil não podia nem empatar o jogo e estava perdendo de 1-0. E mais ou menos aos 28, 30 minutos do jogo, eu desliguei o rádio, perdemos a Copa. E aí fui caminhando pela minha rua, daqui a pouco eu escuto o gol. Eu volto e aí eu ouvi, porque não tinha ainda televisão, a transmissão pela televisão. Aí eu volto e vejo o segundo gol, a pintura do Garrincha. O Garrincha pega a bola nesse lance, ele vem para trás, vai para frente, vem para trás, ele fica com a bola, eu não gostaria de cronometrar, pelo menos quase 1 minuto para fazer o cruzamento mortal para dar a vitória ao Brasil. E a partir dali eu vi o Brasil campeão. Como é que um ex-jogador de futebol, que teve as glórias de ter o seu nome gritado em prosa e verso por uma torcida de 200 mil pessoas, que teve as glórias de colocar no peito uma faixa de campeão por vários clubes por onde passou, como é que um ex-jogador de futebol, atual professor e treinador,
encara as chances da seleção brasileira de hoje? Olha, nós estamos num retrospecto do que a seleção brasileira fez na classificação, né? Mas olha, o Dunga, quando perdeu para a Holanda, ele só perdeu aquele jogo. O Dunga teve uma preparação vitoriosa. E era um jogo que o Brasil não podia perder porque jogava melhor. Jogou melhor o primeiro tempo. O Brasil correu muito e fez o melhor jogo. Você vê como o futebol é ingrato. Mas aí, Ronaldo, eu gosto de falar desses aspectos táticos do jogo. Tem algumas coisas que eu acho que, não sei se porque os treinadores brasileiros não discutem muito, são muito sozinhos. Alguns, por não terem feito uma formação, às vezes não discutem certos aspectos. Olha bem, os gols da Holanda saíram 2 gols de bola parada. E hoje, o que você está vendo no futebol, quando tem um tiro de canto ou tem uma falta que vai se cruzar dentro da área, a defesa quase sempre, o time que está sendo atacado, coloca os 10 jogadores dentro da área. Isso é uma tendência no mundo e que hoje o Brasil começa a fazer isso. E por que isso? Olha bem, se eu coloco 10 jogadores dentro da área... A chance da bola cair no pé de um dos 10 jogadores aumenta. Aumenta, né? E para o atacante, se você tira esses jogadores, ele vai ter mais espaço. E o Brasil, quando faz a primeira jogada, apesar da saída do Júlio César ter se confundido, o Brasil estava vazio na defesa. Como no tiro de canto, olha, o jogador holandês cabeceia uma bola e um outro holandês cabeceia para dentro do gol. Ali faltou para mim que o Brasil, se tivesse 10 jogadores, não teria tomado os gols. Nós estamos falando da Copa do Mundo de 2010. 2010. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco aqui com Humberto Redes, ele que foi jogador do Flamengo, do Botafogo, na ordem ao contrário. Primeiro do Botafogo, depois do Flamengo, que jogou em diversos times, técnico de futebol, professor de futebol. Já a gente volta, porque nós vamos discutir com ele o que é o Campeonato Brasileiro de Futebol de 2017. Quem é que já ganhou ou não ganhou esse campeonato? Não saia daí. Humberto, como é que é ter o nome gritado por 200 mil pessoas? Olha bem, ou para o bem ou para o mal? Bom, quem não gosta de ser reconhecido, né? Então, é uma maravilha. Eu me lembro que na seleção olímpica, eu tinha sido artilheiro do campeonato de juniores aqui no Rio de Janeiro, e o Botafogo tinha sido tetracampeão, e eu fui para a Olimpíada no momento que os jogadores olímpicos eram todos amadores. Qual foi a Olimpíada? 64 em Tóquio. E nós estamos voltando a Tóquio agora de novo, né? E eu era titular e às vezes saía nesse time. E eu me lembro que... Quem eram os teus companheiros? Meus companheiros, eu posso falar Mura, Zé Roberto, que era um jogador de São Paulo, Roberto Miranda, do Botafogo, Eliseu, Tito, do Fluminense. Tiveram muitos jogadores. Goleiro Zélio, Florisvaldo, que foi um goleiro. Quer dizer, Dimas, Otton Valentim, do Botafogo. Tivemos, assim, um grupo. A base da seleção, porque quem... Era o Botafogo. Era o Botafogo e o Fluminense. Que, na época, talvez por uma circunstância, tinha um grande trabalho na base, né? Mas... Na verdade, essa Olimpíada me trouxe assim foi uma coisa muito boa, e nós fomos jogar no Maracanã contra a seleção argentina. Você tinha o quê, 18 anos? Eu tinha 19 anos. 19. Foi em 64. Vocês foram jogar no Maracanã contra a seleção argentina olímpica. Isso. E o que aconteceu? O que aconteceu? Eu estava escalado para jogar. E o pessoal da minha rua, eu morava perto do Maracanã, fizeram um monte de faixas e distribuíram pelo Maracanã. Queremos Humberto. Aquilo, na verdade... Você estava escalado ou não? Não. Você não estava? Eu estava escalado, mas depois eu não... Não entrou? Não entrei. E eles já sabiam de manhã... Que você não ia jogar? Que eu não ia jogar. Aí puseram... Então, e teve... Mas você entrou ou não entrou no final das contas? Não, eu não me lembro. Acho que eu joguei no final do jogo. Entrei no final do jogo. Primeiro que o técnico era o Feola, e queira ou não queira, o Feola tinha assim, uma predileção para os jogadores de São Paulo. É verdade. Né? A gente notava isso, embora não se falasse sobre isso, mas tanto que eu fui o titular na Olimpíada, eu acabei sendo o titular. Mas isso aí foi uma preparação para a Olimpíada? Foi uma preparação. O que acontece? Aquilo me constrangeu um pouco, mas no fundo
Você vibrou? Vibrei, porque o João Saldanha fez um comentário. Ele falou assim, olha, Humberto não precisa disso. Não precisa que venham ao Maracanã dizendo que queremos Humberto. A gente sabe do potencial dele. Então aquilo me trouxe assim, não eram 200 mil pessoas me ovacionando, mas eu percebi um reconhecimento da mídia e também da torcida, né? Então isso é uma coisa que... Sabe qual é o grande problema disso? É quando isso acaba. Quer dizer, a aposentadoria do jogador de futebol aos 35 anos de idade é a morte. É a morte. É a morte. E eu acho até que os clubes deveriam de pensar nisso. Porque realmente você... Tem muitos que não. Eu até consegui driblar essa depressão, porque eu rapidamente me liguei em outras atividades, mas eu fiquei sem ver futebol, Ronaldo, 2 anos, porque eu olhava futebol e ficava triste. Né? Então, esse reconhecimento de jogar para 200 mil pessoas é uma coisa que não tem preço. Maravilhosa. Ô Humberto, e o Campeonato Brasileiro de 2017 morreu? Não morreu. Já era? Não, já era. Não, eu digo, já acabou? Bom... Porque esse programa que nós estamos gravando hoje, que é segunda-feira, vai ao ar daqui a 3 dias, na quinta-feira. E aí eu te pergunto, vão jogar Fluminense e Corinthians. No domingo jogam Flamengo e Corinthians. Corinthians já ganhou esse campeonato? Olha, eu não gosto disso, né? Porque futebol é complicado. Mas para mim o Corinthians está assim... Eu vou usar a estatística do nosso Tristão lá, do nosso matemático, e dizer que o Corinthians já está com o título na mão. Se não tiver, vai ser uma coisa, né, de um azar enorme. Eu acho que o Corinthians é o campeão. Você considera o Carille o melhor dos técnicos do Brasil hoje em atividade? Ô, Ronaldo, eu para considerar um treinador, eu preciso ver o trabalho dele primeiro em treino. Eu preciso saber, porque eu vi grandes treinadores que conquistaram muitas coisas, mas muito menos pelo conteúdo do futebol e mais pela liderança, por trabalhar bem o Mas isso também funciona. Isso funciona e muito. Claro. Eu vou dizer, isso é o mais importante. Você não vai me dizer que foi o Feola que ganhou a Copa do Mundo de 58, vai? Ou é de 62? Não vou dizer. Então. Agora, olha, evidente que pelos resultados, pela maneira como eu vejo o Corinthians se comportar em campo, eu posso dizer que considero o Carille um grande treinador, né? E ele mantém esse grupo ali com ele, muito tranquilo. Não estou dizendo que a tranquilidade é um fator preponderante, porque o Bernardinho não é nem um pouco tranquilo e ganhou tudo, né? Então não existe uma receita, mas eu gosto muito do treinador que passa segurança e confiança no grupo e não precisa estar berrando. É mais a posição dele, a forma como ele trata os jogadores que traz essa confiança. Então eu acho o Carille, assim, eu não vi como é que o Carille faz os treinamentos dele, para ver se tudo que está acontecendo ali é muito produto do trabalho de campo dele. E isso é um erro de que quando se contrata treinador, ninguém sabe o que ele é no treino. O que levou esse cara a ganhar no clube que foi, né? Vamos falar de Reinaldo Rueda, não sei se você quer falar agora, mas Reinaldo Rueda, ele foi campeão. Agora alguém... Para quem não sabe, Reinaldo Rueda é o técnico do Flamengo hoje, que foi campeão da Copa Libertadores da América, última edição. E isso. O Flamengo tem jogadores desse time que foi campeão no seu elenco. Eu acho que o Flamengo deveria, nessa contratação, ter passado um período alguém observando o trabalho do Rueda de campo. Como sabe, você vai fazer uma contratação que não é barata, você vai trazer um treinador de fora para cá, eu não sei se isso foi feito. Tem uma coisa que um rubro-negro ilustre, chamado o Haroldo do Couto, tem reclamado muito pela internet. O Flamengo de hoje perdeu o contato com a paixão do torcedor nos momentos de treinamento. O Flamengo antigamente treinava na Gávea. As arquibancadas da Gávea, nos treinos do Flamengo, viviam lotadas. Eu mesmo deixava o trabalho e cansei de ir à Gávea, quando não tinha muita coisa para fazer, assistir treino, ou pelo menos uma metade de um treinamento. Hoje em dia, tudo isso acontece no Ninho do Urubu. Você acredita que a distância entre a torcida, o elenco e o treinador pode produzir uma baixa de interesse, um menor comprometimento, uma falta de compreensão do que significa o clube onde o sujeito joga? Pode ser,
Pode ser. Eu não acredito. Olha bem, nós vamos olhar pelos dois lados. A vida mudou muito. Hoje, se você abre um treino do Flamengo para a torcida, com certeza vão ter vaias, vão ter... porque a torcida é assim, né? Eles não querem um jogador. Há um treino... Qual é o problema de ter isso? Eu não vejo Eu problema. acho que você precisa trabalhar... Quando você vai trabalhar uma equipe, você não pode estar vivendo esse estresse que acontece no jogo, né? No jogo é decisivo, a torcida está lá, tem que estar. Agora, num treinamento eu não acho isso bom. Eu acho que no treinamento você precisa ter tranquilidade para fazer tudo o que você imagina, porque a torcida vai se manifestar. Se o treinador quer fazer uma experiência e a torcida discorda, vai se manifestar. Eles não conseguem não se manifestar. E acho até que tem que se manifestar. Então o fato da torcida estar longe, não acho que seja um fator ruim, que prejudique. Eu acho pelo contrário. Acho que a identificação se dá na grandeza do clube, na cobrança e no jogo. Ali, o momento do jogo é que é o momento sublime. Você se prepara para o jogo. No jogo acontece tudo. Eu acho que esses fatores torcida num treinamento... Eu participei de uma época que os torcedores iam assistir os treinos. Eu cansei de ver treinadores brigando com a torcida. Paulo Amaral foi um que um dia chamou a torcida do Botafogo para brigar em General Severiano, porque estavam vaiando os jogadores no treino. Aí você sabe que o Paulo Amaral ele enfrentava uma torcida sozinho. Então ele chegou e perguntou: quem é aí que está vaiando? Aí todo mundo se calou. Mas é um fator, a torcida no treino é mais perturbador. Eu concordo com você que traria mais identidade, traria força, mas os caras teriam que se comportar como freiras. E o que parece é que o time do Flamengo, os atletas do Flamengo, até o técnico, não tem muita ligação com a torcida, não tem noção do que significa a grandiosidade do Flamengo. Sabe que Isso é que me parece. Ô, Ronaldo, o que aconteceu foi que quando acabou a lei do passe, hoje viram, aqui principalmente no Brasil, na Europa menos, porque os clubes têm um... O jogador virou mercadoria que só pensa em dinheiro. Também. É isso? É isso e mais alguma coisa. É isso e mais alguma coisa. Na Europa, os clubes têm um poder aquisitivo muito grande. Então eles contratam o jogador por 5 anos, conseguem pagar o salário e se manter. No Brasil, eles contratam, vamos supor, um guerreiro que ganha 1 milhão. Se o guerreiro não for espetacular sempre, o Flamengo já não vai pagar 1 milhão, porque o Flamengo está pagando muito ao guerreiro. Então, já na Europa isso não acontece. O jogador fica na reserva ganhando 1 milhão. Aqui não pode. Você pode imaginar um guerreiro no banco 1 ano? Não existe isso. Então aqui há necessidade do jogador jogar, esse jogador que tem esses salários. Então é muito difícil, com essa lei Pelé que não tem mais passe, os clubes fazem um contrato de... Vamos supor, o guerreiro veio por 3 anos, 4 anos. Mas se ele não estiver produzindo tudo, ele vai embora. E aí virou barriga de aluguel. Os clubes são clubes de aluguel, entendeu? A cada temporada você precisa construir uma equipe. E o futebol não pode ser assim. Você acredita que o Brasil esteja produzindo craques no mesmo fervor, no mesmo diapasão, com a mesma quantidade que produzia antigamente? Você acha isso? Evidente que a gente olha para o passado e vê uma geração no futebol brasileiro, várias gerações de grandes craques, né? Hoje o futebol se tornou coletivo demais para o meu gosto. Essa escola... Não se dribla mais. Até como já nos falamos aqui, se molha o campo, aí falam que a velocidade da bola, mas o drible complica, porque você precisa de muito controle de bola para driblar. E a bola molhada, o campo molhado, é evidente que cria dificuldade. Mesmo que você se adapte. Então, eu acho que aqui no Brasil, hoje continuamos produzindo grandes craques, mas craques que jogam muito mais coletivamente, que não nos engrandece do ponto de vista técnico do jogo. Como você pode falar de uma geração aí que tinha força no drible, que eram jogadores que desmontavam uma defesa. Hoje é tudo jogo de passe, passe, passe. Eu me lembro que o próprio Júnior, o maestro, falou num jogo, falou assim, engraçado, já estava no final do segundo tempo, falou assim, eu estou reparando uma coisa, não teve um drible até agora nesse jogo. Isso aí diz tudo o que está acontecendo no futebol brasileiro. Nós estamos, Ronaldo, nos europeizando, entendeu? O jogador brasileiro está ficando... Primeiro que está jogando na Europa.
E aqui o drible está deixando de ser a grande arma. Ô Humberto, nós estamos chegando ao final do segundo bloco de Menorá na TV com você. Eu quero conversar contigo sobre 2 aspectos no terceiro bloco. Um deles é a categoria de aspirantes e segundo, a várzea. Se prepara, porque nós vamos bater papo sobre esses 2 aspectos e vamos completar também com a base. Onde é que estão os investimentos de base que os clubes deixaram de fazer e estão gastando bilhões em contratações que nem sempre dão resultado? Não sai daí, já já voltamos com Humberto Redes e o futebol brasileiro. Então, Humberto, voltando aqui com o Menorá na TV sobre futebol contigo, eu levanto essa bola. O que eu mais apreciei na minha vida foi a categoria de aspirantes que produzia atletas para o profissional, para o primeiro time do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do Fluminense e de todos os clubes de São Paulo. Essa categoria foi praticamente eliminada. Agora vem os sub isso, sub aquilo outro, mas nunca antes do jogo principal, que é a coisa mais importante. Deixar o garoto se aclimatar com a torcida, se aclimatar com os atletas do primeiro time e por aí afora. Como você avalia a falta que faz o aspirante, na minha avaliação? Não sei se para você também faz falta. Toda a falta do mundo não ter um campeonato de aspirantes preliminar. Eles podem falar muitas coisas, que sai caro, que sai isso, aquilo. Quem é o gênio que resolveu terminar com a categoria de aspirantes? Sabe qual é o... Quem é esse idiota? Não há um idiota. São muitos idiotas. Não sei. Que maravilha. Olha bem, é uma palavra forte, mas olha bem. O futebol é dirigido por um grupo de pessoas que muitas vezes não tem essa vivência. E não foi apresentado, esse grupo não foi apresentado à bola. Ao futebol, é verdade, né? Eu brinco, não tenho nada com quem foi criado por vó, mas eu digo que essas pessoas foram criadas por vó e ficavam presos em casa, que a avó não deixava sair. Então o futebol tem muita gente que não foi do ramo, não é do ramo e não tem a sensibilidade. E às vezes existem interesses por trás disso que foram derrubando aspectos da técnica e da tática do futebol. Quer dizer, do que é o futebol, né? E passaram a não perceber que ao tirar a preliminar de uma equipe que joga... Primeiro, era tão gostoso você chegar no Maracanã muito mais cedo, ia com mais calma, e você torcia para a sua equipe de aspirantes. Eu sou do tempo, como você também, você jogando e eu torcendo, em que o aspirante começava 1h da tarde. 1h15. 1h15. É. Logo em seguida, às 3h15, tinha o profissional. Então, era maravilhoso, porque acabava um, começava outro, e você ficava a tarde inteira, até as 5h30, 6h da tarde, desde meio-dia, no Maracanã. Ô, Ronaldo, você falou tudo. Eu fui um jogador de aspirantes, acabei estreando na equipe profissional do Botafogo pelo meu desempenho no aspirante, né? E eu estreiei na ponta esquerda no lugar do Zagallo na equipe principal, porque o Geninho, que era o técnico do Botafogo, viu que eu jogava muito pela esquerda. Aí me botou de ponta esquerda, né? Então, eu acho o aspirante... Primeiro que tem um fisiologista, Mateev, que ele diz uma coisa que eu acho muito legal. Ele diz assim, no futebol, o jogador, de uma maneira geral, atinge a sua maturidade física aos 23 anos. Ele acha que o jogador, quando chega... Claro que uns chegam antes, você vai dizer, o Pelé com 17 foi campeão do mundo. Mas isso é um fenômeno, né? Mas normalmente os jogadores precisam dessa transição. Então o que você vê hoje, que a gente bota jogadores aí com 18 anos, 17 anos. Ah, não, bota que joga. Não é bem assim. O jogador, esse aspirante que trazia ao jogador esse contato direto com a torcida, com a grande torcida, não é do Campeonato de Juniores, que é uma torcida pequena, é um jogo no Maracanã, estava falando de Rio de Janeiro, que o jogador joga numa preliminar, onde a equipe principal está assistindo ele jogar. Humberto, eu nunca na minha vida, e às vezes eu fico fazendo projeções para o futuro, imaginando coisas, eu nunca podia imaginar que o Maracanã fosse acabar. E o Maracanã acabou. O nosso Maracanã acabou. O nosso Maracanã acabou, principalmente pela FIFA, né? Eu acho até que, por um aspecto, houve uma mudança que eu achei positiva, que foi a aproximação do torcedor do campo.
Porque o Maracanã botava o torcedor muito longe. Mas existia geral, rapaz. Existia geral. A geral não tinha que cuspir no jogador. É verdade, existia geral. Mas eu digo o seguinte, o futebol, como eu acho que tudo na vida, isso não acontece em certos esportes, que eu não sei porque, talvez seja uma questão de como dirigir o esporte. O futebol foi dando vazão a uma coisa chamada política e economia. Tudo pela política e tudo pela economia, tudo pelo ganho. E o que acontece? Então se passou a ver o futebol. Você acredita que no Rio de Janeiro se joga às 9h45, num dia de semana, para favorecer um dado econômico, vamos dizer assim. Não é um dado esportivo, não é um dado do torcedor. Vamos dizer mais, do torcedor. É um dado televisivo, o torcedor que se dane. O cara que vai no estádio que se dane. Isso, o importante é o comercial da televisão. Eles podem até dizer que o futebol precisa dessa receita. Precisa. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso vai minando todos os aspectos esportivos. Você acredita que a várzea, que obviamente não existe mais, terminou com a capacidade que o Brasil tinha de fabricar atletas? Olha, eu acho que nós tivemos uma fase onde as escolinhas de futebol mataram o futebol. Porque o garoto, a mãe que botava o garoto jogava na várzea, aí passou, todo lugar tem um núcleo de futebol, tem uma escolinha, aí o garoto vai lá para jogar 1 hora. Aí chega lá, ele bota logo, engessado com uma chuteira, com uma caneleira, um garoto às vezes de 8, 9 anos de idade, e começa a jogar aquele joguinho ali, aí começa a se treinar fundamento. 2-2, eu passo a bola para você para mim. Não fazem nem a grande pelada, que tem que ser. Futebol você aprende jogando. É na pelada que você aprende a driblar, a fazer tudo do futebol. Só 2 fundamentos técnicos você não aprende na pelada, que é o cabeceio, a cabeçada e o chute. Porque na pelada você chuta pouco, entendeu? Você vai chutar, você ou o outro. Então, eu acho que o futebol brasileiro perdeu muito uma época, mas eu acho que a base começou a melhorar. Tanto que nós continuamos produzindo bons jogadores. Está aí o mercado mundial levando. Então não acho que o Brasil esteja perdendo os grandes jogadores. Pelo contrário, você vê essa seleção brasileira aí, você faz 2, 3 de jogadores no exterior. Não é? Humberto, investimento na base, formar jogadores, é a maneira mais barata de você sair de qualquer crise a médio prazo. Muita discussão no Flamengo, da qual eu participei. Não, a base não é para ganhar título. É sim, na minha opinião. Senão você não ensina o cara a ganhar. Você vai achar que pode perder. Qual é a tua opinião sobre o investimento que se faz na base e a qualidade da base que você diz que vem melhorando no Brasil? Primeiro, é um mito achar que você forma jogador sem a preocupação de ganhar jogos. Isso aí está intrínseco. Você não consegue separar a vitória da vitória também da formação do teu jogador. Essas vitórias estão entrelaçadas. É claro que você não vai colocar gatos na sua equipe, jogadores com mais idade do que eu, para ganhar o título, né? Você não vai dopar seus jogadores para ganhar títulos. E você não vai escolher um jogador porque vai ganhar um jogo, porque ele é forte, ele vai bater nos outros, ele vai se impor pela força. Tudo é o equilíbrio. Você tem que pensar na formação. O foco é a técnica do jogador. O foco ficou muito na preparação física. A preparação física, como é uma coisa muito científica e trazida por profissionais formados, entrou no futebol ditando as regras. Não dá para entender um clube como o Flamengo, por exemplo, mandar embora Andrade, Adílio, Júlio César, Uri Geller e jogadores que foram brilhantes na sua época e que eram craques com a bola nos pés. Ou seja, a possibilidade que o Flamengo tem de ensinar um garoto alguma coisa que ele pode aprender com um ex-jogador que foi craque, foi embora. Olha bem, quando eu falo de Flamengo é um exemplo. Eu sei. Isso deve acontecer em todos os clubes. Eu entendo o que você está dizendo. A verdade é que eu acho que esses trabalhos se complementam. Eu acho que numa comissão técnica deve existir essas referências, não só para passar essa experiência que você falou, de como chutar, de como se... Mas essas pessoas muitas vezes depende muito, se eles têm condições de
dirigir isso, transmitir isso. Muitos não têm. Foram grandes craques, poderiam, mas não conseguem. Então eu acho que o ideal é uma mescla nessa comissão técnica. Eu acho que deve ter sempre nessas comissões técnicas uma referência, um jogador de futebol que fez e pode, agora, aqueles que têm mais facilidade de transmitir, de ensinar. Qual foi a tua referência no futebol, hein? Pelé. Agora, fantástico. Fantástico. Sabe por quê? Porque a minha também. Sabe por quê? Sabe por quê? Sem ter sido jogador profissional, primeiro, Pelé, Dida e Pelé. Para mim foi o Pelé, porque eu com 13 anos, o Pelé, 58, ganhando uma Copa do Mundo. Então, era o meu momento de preparação no futebol, né? Eu continuei acompanhando. E eu vi o Pelé driblar e eu ficava olhando. Você tentava imitar aquilo? Tentava imitar. E conseguia? E conseguia. O drible do elástico, que o primeiro a mostrar no futebol foi o Rivelino. Vários jogadores aprenderam. E a gente aprende a driblar. Agora, eu fazia isso como um autodidata, né? Eu vi o Pelé, a maneira como ele jogava, até a maneira de correr e tudo, eu procurava imitar aquilo, porque eu gostava. Eu gostava do estilo do Pelé, né? De como ele fazia. O Garrincha, que era meu ídolo também, mas só que o Garrincha jogava na ponta direita. Aquilo não dá para imitar também. Não dava. E outra coisa, é muito difícil o jogador que é destro e joga pela direita do campo, se ele não for um especialista ali, ele não vai conseguir jogar. É mais fácil jogar na esquerda, como o Neymar faz, como eu fazia, vindo da esquerda para o meio, como o Júnior fazia, vindo da esquerda para Paulo César Caju. Agora, Paulo César Caju também. Bota esse jogador do lado direito para atacar. Não tem para onde sair. Ele tem que sair pela ponta. Tem que sair pela ponta. Então o Pelé, para mim, foi a minha grande referência da base, que eu o via jogar várias vezes. O Santos vinha muito ao Maracanã, e eu ia assistir e gostava muito de ver esse jogo. Olha só, você foi técnico da Seleção Brasileira de Jovens, Sub-17. Só para Sul-Americano. E você, no Sul-Americano da tua época, você trouxe para dentro da Seleção Brasileira um garoto dentuço de 15 anos de idade que nunca ninguém ainda tinha observado. Como é que era mesmo o nome dele? Ronaldo, fenômeno. O que aconteceu? Olha bem, nós não costumávamos trazer jogadores de times considerados pequenos, né? E fui ver um jogo, Flamengo e São Cristóvão. E ele jogava no São Cristóvão. Ele jogava no São Cristóvão. E eu vi o jogo, falei com o técnico do São Cristóvão, ele só tinha 2 jogadores que poderiam fazer parte da minha seleção por causa de problema de idade, né? E ele falou, olha, tem o Ronaldo e tem, acho que era Alexandre o nome do outro jogador. E eu fui ver, mas na verdade eu perguntava no vestiário por perguntar, porque a seleção brasileira, a CBF, não dava muito essa coisa de trazer jogadores de times pequenos. E eu não fui ver o São Cristóvão, eu fui ver os jogadores do Flamengo. E eu gostei do Ronaldo jogando, personalidade, velocidade, ele partia para cima, embora o São Cristóvão tenha perdido de 4-0, ele até pegou pouco na bola. Aí eu fui ver um outro jogo no campo do São Cristóvão e ele se destacou nesse jogo. Bom, eu trouxe para a seleção brasileira, mas a seleção brasileira no ano anterior tinha sido campeã, com o Adriano, que jogou no São Paulo. E aí as pessoas da própria seleção diziam assim, nós não temos um jogador como o Adriano. Eu falei, vou dizer uma coisa para vocês, nós temos um jogador muito melhor que o Adriano. Esse aqui vai substituir o Romário na seleção. Falava isso e acreditava. E realmente o Ronaldo, no Sul-Americano que ele disputou, foi o único cara que eu vi como o Pelé, que quando pegava na bola a torcida silenciava. No Sul-Americano, o Ronaldo pegava na bola, a torcida adversária silenciava. Então, para mim, o Ronaldo mostrou isso logo de saída. Humberto, olha, eu quero te agradecer esse carinho que você tem conosco aqui da Menorá. Quero agradecer esse papo maravilhoso sobre futebol e quero te oferecer os nossos microfones e as nossas câmeras, porque o nosso programa chegou ao final. Ronaldo, olha, a minha alegria é muito grande, primeiro por trabalhar com uma pessoa como você, que nos deixa muito à vontade, e as suas perguntas são sempre muito pertinentes sobre futebol, né? A verdade é que, para mim, essa oportunidade está sendo muito boa, porque eu estou podendo colocar, assim, para o público, os meus pensamentos sobre futebol. A minha experiência, né? Eu hoje, com 72 anos, comecei a jogar futebol com 12 anos. Você imagina essa trajetória e trabalhando com futebol. Então está sendo uma coisa maravilhosa, Ronaldo. Muito obrigado, agradeço a você e aos nossos amigos telespectadores. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 25 da NET e também
em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir e que você pode conferir aqui embaixo da telinha. Nos vemos lá.